E eu trouxe para vocês o primeiro vídeo do ano, um alfineteiro de poço. Então sejam todos bem-vindos no meu canal Costurando na Itália. Aqui eu já estou com o meu tecido recortado, ok? Uma técnica bem facinho de fazer e bem rápido também. Vou estar usando a caixa de leite como base para o fundo do meu alfineteiro. É um material muito resistente, gente, e também não é fácil. Se você coloca o alfinete, ele não fura rapidamente. É claro que se você forçar, ele ultrapassa. Mas não é o nosso caso. Esse pequenininho aqui que eu fiz, gostei muito de ter feito, muito útil. Ó, ele não fura o braço, então eu decidi fazer esse tutorial. Agora eu tô aqui já com os meus 2 círculos de tecido recortados e também com o meu círculo da caixinha de leite recortada. O diâmetro do meu círculo da caixinha de leite é de 9,5, mas eu vou ter que recortá-lo 1,5 cm, porque o diâmetro do meu tecido é de 10 e geralmente precisa 1 cm para a margem de costura e 1 cm para a gente poder colocar a caixinha do leite, tá certo? Esse pequenininho aqui eu usei como base para o tecido, a parte de cima, e a parte de baixo eu usei como base para a caixinha do leite. A parte de cima do copo, ó, é de 8 centímetros e do fundinho é de 6 centímetros o diâmetro. Então dá para vocês terem uma noção que precisa ser a base 2 centímetros menor. Mas se caso fica grande, basta na hora de colocar, retirar, recortar e colocar de novo. Uma coisa bem rápido e bem fácil. Eu escolhi essa parte que está dobrada no meio aqui porque eu queria um círculo um pouco maior. E como o lado da caixinha do leite era um pouco estreita, então eu resolvi utilizar. Vou mostrar para vocês de novo. É resistente. Então eu resolvi utilizar essa parte que tem a dobrinha. Mas vocês podem estar fazendo com aquela toda igual, tá certo? Com a parte toda lisa. Então agora vamos para a medida do tecido para colocar no braço. Ó, aqui eu tenho um retângulo de 23 centímetros. 23 centímetros de comprimento por 8 de largura. Não precisa deixar margem de costura, não precisa deixar nada, é já tudo incluso. Vocês também, essa medida é opcional, vocês podem estar escolhendo qualquer medida, maior ou menor, é independente. Aqui eu tenho o bracinho bem magrinho, mas eu vou colocar o feltro em toda a parte e eu vou poder estar utilizando a medida que eu quero. Aqui eu já estou com os meus 2 círculos, já desenhei, dando a margem de costura, para vocês verem. Também marquei com 2 alfinetes para a gente poder desvirar a peça. Então eu vou contornando todo o meu círculo com a costura, na direção mais ou menos aonde eu fiz o desenho. Ó, já fiz a costurinha. E agora eu vou fazer alguns piques em toda a lateral do meu círculo, com atenção para não cortar a costura. Isso facilita na hora da gente desvirar a peça. Se você não conseguir fazer redondo, faça quadrado. É igual, é o mesmo resultado, basta recortar o fundo da caixinha de leite do tamanho do tecido quadrado. Aliás, com 2 centímetros a menos. Agora eu vou desvirar o meu círculo. Ó, vai ficar desta maneira. E vamos deixar a margem de costura para depois nós fecharmos essa aberturinha, depois que nós colocarmos o nosso enchimento. Agora eu vou pegar a caixinha, o círculo da caixinha de leite, ó. Tá dobrado, mas vocês podem escolher a parte lisa, total da caixa do leite. Ele é flexível também, dá para dar uma dobradinha e ele se adapta perfeitamente. Ó, tem que sobrar aquela margem de costura. Se o círculo de vocês ficou muito grande, só retirar e recortar da medida 1 centímetro sempre a menos, para que ele possa
na hora da gente fechar a aberturinha, ter a sua margem de costura no tecido, tá certo? E agora, depois disso, nós vamos pegar a alvata, que é um enchimento para bonecas, e a gente vai colocando todo em torno, ajeitando bem direitinho. Gente, deixa o like de vocês, se inscreve no canal. Ó, muito fácil e bem também rápido de fazer. Eu deixei essa abertura muito grande, não deixe, porque senão vocês vão ter que demorar muito para fechar com pontinho invisível. Eu já estou vendo aqui que tá um pouquinho maior do que eu deixo geralmente, mas tá bom. Vamos fechar ela todinha agora com um pontinho invisível. Só lembrando que a caixinha do leite também ela vai no ferro de passar, não muito quente, tá certo? Vocês colocam dentro o círculo e se quiserem dar uma passadinha no tecido, na temperatura não muito quente. E ele suporta o calor. Agora nós vamos fechar com pontinhos invisíveis. Vou empurrar ele todinho, esse enchimento para baixo, e vou fechar com um pontinho invisível. Aqui vai ser o último ponto, como eu disse para vocês, eu deixei a abertura um pouco maior do normal. Então, se vocês não deixem, deixe lá na medida certinha para enfiar a caixinha de leite. Senão vocês vão ter muito tempo para ficar costurando. Aqui o meu biscoitinho já está pronto. Biscoitinho, porque realmente parece um biscoitinho. Ó, dá para vocês verem a curvinha da minha caixinha do leite? Pois é, mas ela vai ficar para baixo e não vai dar para ver não. Entendeu? A gente vai colocar essa parte para baixo e essa aqui vai ficar para colocar os nossos alfinetes. Eu tenho aqui um pequeno botãozinho de coco que eu trouxe daí do Brasil. Eu vou usar como decoração para o meu biscoitinho, para o meu alfineteiro de pulso. Se você apertar com toda a força, a agulha passa no fundo da caixa do leite, ok? E depois disso eu vou costurando todo o meu botãozinho, ó, que eu já costurei, não se vê muito os pontinhos. Se você quiser deixar dessa maneira, pode já deixar já concluído. Se você gosta que tenha aquela dobradinha, geralmente que fazem nos portas alfinete ou no alfineteiro de pulso, você pode fazer. Eu vou deixar liso assim porque eu gosto dessa maneira. Eu quero como se fosse um biscoitinho mesmo. Assim está. Vou deixar já a agulha preparada para eu costurar depois essa peça na parte que vai no pulso. E vamos concluir a nossa peça. Reservamos, então, agora vamos pegar o nosso retângulo e vamos fechar, passar uma costura fechando ele, unindo. Eu vou passar a costura aqui, venho com a costura até embaixo, deixo um espaço para a gente desvirar, ok? E continuo com a costura toda em volta. Essa medida é opcional, gente, tá? Podem fazer mais fino, como vocês podem também estar escolhendo fazer um pouco mais grosso. Eu fiz duas medidas, a pequenininha que está no meu braço e essa militar que será um pouquinho maior, de círculo. Então eu salto aqui para poder deixar a aberturinha do meu tecido e continuo, faço o retrocesso e continuo com minha costura toda em volta da faixa para fechá-la. Pronto. Aonde eu fiz, ó, deixei o espaço, eu vou retirar o fio e vou desvirar a peça. É uma peça muito útil para quem trabalha com a costura e também muito fácil de fazer. Geralmente as pessoas usam a tampa aquelas de alumínio, né? Das garrafinhas de vidro, usam cola quente, mas isso aqui é toda costurada na mão e também tem o mesmo efeito. É resistente e é útil. Pronto, depois que eu desvirei a minha peça, eu vou puxar os cantinhos, vou passar no ferro e vou trazer para vocês, já passadinho.
Ó, aqui eu já passei no ferro, coloquei as margenzinhas de costura toda para dentro. Agora eu vou pegar o feltro, eu vou usar um pedaço desse feltro e vou colocar desta maneira, mas vocês posicionam em uma parte dela toda inteira, porque eu tenho pouco. A parte aqui tá bem pouquinha, então eu vou estar precisando para fazer um outro. E eu vou costurar desta maneira aqui, mas geralmente a gente pode utilizar esse feltro na dimensão total do braço para poder dar a medida que a gente deseja. E depois eu vou passar a costurinha toda em volta e em seguida vou passar a costura também no meu feltro. Felcro, perdão. Ó, esse aqui eu vou colocar na posição diferente porque eu tenho pedaços maiores, então vocês seguem essa medida aqui, nessa posição vertical, tá certo? Que assim fica bem legal, pode estar escolhendo na posição que a gente quiser para o braço, sem ficar muito apertado e sem ficar muito estreito. Esse aqui tem um pouco de adesivo, a gente cola diretamente no tecido e depois tem que passar a costura para fixá-lo, porque senão salta. Essa é a posição correta para vocês fazerem dos dois lados, tá bom? E vamos depois passar a costurinha também, fixando o nosso velcro. E agora que eu aproveito, faço a costurinha toda em volta e fecho também a nossa aberturinha. Vou estar ajudando aqui com a minha pontinha para que não saia do lugar e a máquina consiga costurar a aberturinha. Pronto. Retrocesso, corta fio, excesso de fios e a nossa peça está pronta. Agora é só unir no meu biscoitinho lá, que eu reservei. Agora eu vou passar, antes de eu começar a unir as duas peças, eu vou passar a costura para fixar o feltro, o felcro. Eu chamo felcro, mas no saco é velcro. Alguns conhecem por aqui de outros nomes. Então tá pronto, todo costuradinho. Ó. Mesma coisa eu fiz com esse aqui. Tem um fio, vamos tirar. Não sigam essa medida aqui dessa ponta, fazem igual aquela outra, toda inteira. Mas esse aqui já dá pra gente poder, ó, escolher a medida que a gente vai querer no braço. Esse é o resultado. Agora nós vamos pegar a outra peça que nós reservamos e vamos costurar. Ó, eu já tinha deixado a agulha que eu tinha costurado o botão, deixei atacada no meu biscoitinho e eu vou agora unir as peças. Eu vou mostrar para vocês que basta, eu vou colocar primeiro no meu braço, ó, é bem magrinho, mas dá bem direitinho para escolher a posição que eu quero para poder colocar essa parte do alfinete. Ok? Vou fazer uma marquinha rápida, mas se vocês dobrarem a peça ao meio, desta maneira, vocês encontram o centro. E daí vocês podem posicionar a segunda peça em cima. Vou vincar aqui, ó. E em cima eu vou costurar a segunda peça. Eu não gosto muito que a costura se veja a costura dessa parte. Então eu vou passar a costura bem nessa posição do meu tecido que toca sempre a caixinha e vou utilizar, ó, eu não vou passar a costura fora, vou utilizar essa parte aqui do tecido. Como ele tá dobrado, eu vou usar uma só parte do tecido, porque eu não quero que a costura se veja da parte de baixo. Eu não gosto, mas é opcional, porque eu realmente não gosto. Eu não gosto de ver o acabamento dessa maneira. Então, se vocês gostarem, vocês podem passar diretamente aí e fechar a peça de vocês. Então aqui precisa de muita cautela. E ó, como vocês estão vendo aqui, a costura não passou. Ficou toda embutida, um acabamento bem bonitinho. Apesar de que isso vai ser para mim, mas eu também gosto com acabamento bem feitinho.
Aproveita, deixa o like de vocês, se inscreva no canal. E o nosso alfineteiro de pulso está pronto. Uma técnica bem facinho de fazer, utilizando um produto que todos nós temos em casa, que é a caixinha do leite. Também é resistente, olha aqui, gente, não vou apertar muito, tô brincando, mas ele é resistente, não é que a gente precisa fazer força, se forçar muito é claro que ele fura, mas isso aqui é resistente muito, gostei de ter feito. E vai ser a minha peça que vocês vão ficar vendo aqui num vídeo direto que eu vou estar usando, porque realmente é muito útil. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da ideia. Deixem o like de vocês, se inscrevam no canal. Eu gostei mais desse pequenininho aqui. Resistente e bem útil. Esse é o tutorial do ano. E fiquem com Deus. Até a próxima.